E vamos começar falando esse bloco, né? Conversar com o Elivaldo sobre a agenda do governador em exercício do estado do Piauí. Temístocles Filho, vice-governador do estado, está na condição de governador. E teve a agenda hoje, Elivaldo Barbosa, na cidade de Teresina. É verdade. Hoje uma agenda, eu diria assim, compartilhada, governo e também um comitê, um memorial voltado para a preservação da democracia ou defesa da democracia. Vai resultar, inclusive, na construção, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, de um memorial para lembrar exatamente a forma como muitos brasileiros e brasileiras foram tratados no regime militar. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. O 31 de março foi de ato solene em tom de protesto e em defesa da democracia. Os 59 anos do golpe militar no país foram relembrados com o lançamento da pedra fundamental do Memorial de Resistência e Democracia. Foi também o primeiro ato oficial e público de Temístocles Filho como governador em exercício. Para o governador em exercício foi um ato marcante e simbólico, principalmente para a família Sampaio. É que o pai do governador em exercício, ex-deputado Temístocles Sampaio Pereira, era deputado estadual na década de 1960 e foi um dos caçados pelos militares quando instalaram a ditadura no país. Aqui era um antigo quartel da Polícia Militar do estado do Piauí. Foi onde alguns presos políticos aqui cumpriram alguma pena. Então nós temos que jamais voltar o que aconteceu no passado. O regime melhor é que o povo escolhe. Pode ter divergência, mas a maioria é que vence. Então, eu fico feliz de estar aqui hoje iniciando esses atos de manifestações àqueles que lutaram à época. Memória, verdade e justiça. Esta é a expressão de um comitê que conquistou apoio do governo do estado para instalar um monumento, memorial de resistência e democracia, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, no centro de Teresina. Nós queremos fazer o resgate dessa memória. O Piauí teve gente que foi perseguida, teve gente que resistiu, teve deputado caçado, teve piauiense morto do Araguaia, da guerrilha do Araguaia. Então tem toda essa história, o estudante, a FAPI quase toda foi presa, gente que já morreu, como Viraci Carvalho, como Zé Reis. Então, esse resgate é importante para que as novas gerações, ao passarem por aqui, tomem conhecimento do que houve. E o memorial já nasce com amplo apoio político. Primeiro, nós temos que ter uma cultura de comemorar a democracia, nunca a ditadura. Hoje são 50 anos do golpe que demoveu um presidente eleito pelo voto popular. E aqui, nesse local, nós tivemos pessoas que foram presas. Uma delas, Antônio José Medeiros, esteve aqui nessa cela. E esse movimento aqui quer justamente inaugurar um monumento que ressalta o valor da democracia e das pessoas que defenderam. Várias pessoas aqui foram presos políticos, estão aqui hoje conosco. Então é uma data muito forte. As novas gerações precisam conhecer o que aconteceu nesse estado para que essa história jamais se repita, né? Aqui mesmo, no Centro de Artesanato, há o porão onde foi preso o meu saudoso pai, na época estudante, o Viraci Carvalho, Antônio Zé Medeiros, Zé Reis Pereira e tantos outros estudantes da antiga Faculdade de Filosofia do Piauí e que resistiram bravamente contra a ditadura. Olha, Elivaldo Barbosa, quero registrar aqui alguns nomes importantes. O Viraci Carvalho, pai de Ziza Carvalho. Ziza. O Biratã Carvalho, irmão de Viraci Carvalho. Professor José Reis Pereira, falecido há pouco tempo aqui em Teresina. Exato. O filho estava lá, o André. O André estava lá. Exatamente, André Reis. André Reis, filho do Zé Reis Pereira. Antônio José Medeiros. Antônio José Medeiros não foi por problema de saúde, ele está enfrentando aí um problema de saúde, não foi, mas ele está bem, mas ele também fez parte, foi até preso aí naquela cela, nesse lugar também. Aldi, que eu vi nas imagens ali, estava sentadinho ali. Pessoal, exatamente, hoje o pessoal. O doutor Reginaldo Furtado. O doutor Reginaldo estava lá, foi muito lembrado, fez até discurso. Era assessor de Chagas Rodrigues. Chagas Rodrigues perdeu o mandato. Correto, exatamente. Isso. Então, um ato muito assim, marcante, simbólico e que registra essa resistência a ações golpistas no país. Legal, viu? Muito bom saber. Muito bom mesmo, Elivaldo Barbosa. Deixa eu acionar a Sávia Barreto. Sávia, uma ótima tarde para você. Sávia, uma tarde em Brasília. Seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal do Piauí.
Boa tarde, Joel, sou Elivaldo, nossos telespectadores. Lembrando que, aproveitando essa reportagem do Elivaldo, importante, né, para a gente relembrar a nossa história, aqui em Brasília a gente observa um movimento, né, do presidente Lula de reaproximação com as Forças Armadas, com os comandantes das 3 forças e também de tentar despolitizar, né, depois do 8 de janeiro, dessa tentativa de golpe que o presidente Lula sofreu, houve aí uma tensão e uma desconfiança a respeito do trabalho das Forças Armadas, de uma certa conivência com esses golpistas. Então, a gente via, antes do presidente Lula ter sido diagnosticado com pneumonia, agendas praticamente semanais com o comandante do Exército ou com algum membro das Forças Armadas. E agora, nessa próxima semana, a gente já tem a agenda do presidente, ele vai voltar a esses encontros semanais. Antes, o vice-presidente Geraldo Alckmin é que estava fazendo essas agendas. E agora o próprio presidente Lula está à frente e aí a gente observa já um outro clima 3 meses depois daquele fatídico 8 de janeiro, Joelson. Pois é, sabe, até bom você falar sobre esse assunto, porque a gente está vendo as próprias Forças Armadas, as polícias militares pelo Brasil, desestimulando a participação de militares em eventuais atos que relembrem esse ato de 1964 como um ato que teve peso democrático. Quando se fala sobre isso, sabe, muita gente trata disso como uma questão ideológica e eu acho que não é bem isso, é fatos, né? Fatos que precisam ser colocados, discutidos, debatidos e são fatos, sabe, Barreto? É isso, as pessoas elas tentam fazer uma leitura da história enviesada através daquela lente pela qual elas enxergam o mundo, seja uma lente mais à direita, mais à esquerda, mas independente dessa lente, a lente ela pode ser cor-de-rosa, pode ser vermelha, pode ser azul, mas o fato, o objeto, ele tem a sua própria cor. E no caso, quando a gente traz essa metáfora para essa situação do golpe de 64, de fato o Brasil perdeu, né, o direito à população de escolher diretamente os seus representantes através de um golpe militar e a gente precisa relembrar isso, né? Agora, também aproveitando para relembrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto presidente, nessa data ele costumava fazer aí uma série de eventos, de menções e no sentido de comemorar o ato. Então a gente vê claramente uma mudança total de postura, tanto da presidência da República como das próprias Forças Armadas, até mesmo para distensionar e tentar despolitizar, fazer aí um trabalho no sentido oposto do que foi feito nos últimos 4 anos, Joelson. Muito bem, Sávia. Deixa eu falar agora sobre outro assunto, Elivaldo Barbosa e Sávia, e eu quero também a sua análise em relação a isso, Sávia, porque nós estamos trazendo aqui o fato, né, da pedra fundamental desse memorial, Elivaldo Barbosa, Perfeito. Mas tem outro fato importante, esse político, que é a presença de Temístocles Filho na cadeira de governador do estado do Piauí, ele vice-governador, governador em exercício. E hoje teve a agenda, além dessa que nós já trouxemos com Elivaldo Barbosa, um convênio para moradias e uma parceria, né, envolvendo a Prefeitura de Teresina, Caixa Econômica Federal e o governo do estado, Elivaldo Barbosa. E aí está o governador em exercício participando também dessa agenda. A primeira-dama em exercício, Ivanária Sampaio, prefeita de Esperantina, acompanhando aí o governador em exercício, numa parceria da Prefeitura de Esperantina com a presença do governo do Estado e coincidiu no exercício do governo do Estado, Temístocles Filho, que envolve recursos da Caixa Econômica, numa área que essa instituição atua muito fortemente, que é a habitação. Então, envolve investimentos do poder público em âmbito municipal, âmbito estadual, recursos da Caixa Econômica, construção de condomínios, de residências para beneficiar os servidores públicos, categorias profissionais. É uma experiência bem sucedida lá no município de Esperantina e agora o vice-governador e governador em exercício já está tratando com o governador Rafael Fonteles, Joelce Sávia, levar essa experiência para o Estado. Outros municípios envolvendo outras prefeituras e também o próprio governo do Estado com categorias, por exemplo, ligadas à segurança pública, Polícia Militar e Secretaria de Segurança. Nós conversamos com os 3 agentes, o municipal, o estadual e o financeiro, que falaram, abordaram esse tema dessa importante parceria. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa.
Esse modelo que nós estamos fazendo aqui é uma parceria da Prefeitura de Esperantina com a Caixa Econômica Federal. É uma casa com recursos maiores, mais de R$170 mil, a Prefeitura entra com o terreno, o governo do estado, Rafael, diz que entra com a infraestrutura, calçamento, a Prefeitura coloca asfalto, coloca a água nas residências, porque com isso o preço fica mais barato para o cidadão. Ele deve começar pagando aqui uma casa de 77 metros quadrados, começando pagando aí R$580 e vai terminar com R$200 a preço de hoje. Então, para um servidor público municipal de Esperantina, ele consegue pagar. Eu tenho certeza que vai servir de exemplo, né, para o estado do Piauí, e a nossa população está muito satisfeita, principalmente os nossos servidores, né, do nosso município, que para quem não tinha casa, agora é a oportunidade de ter sua casinha linda, toda organizada, avenida linda, toda urbanizada. Então, eu já quero contar os dias para inaugurar esse nosso lindo projeto. Aí, Elivaldo Barbosa, eu quero, Sávia, ouvir de você o seguinte: é evidente que quando um governador, isso não muda, quando o governador tem uma agenda fora, quando ele se ausenta temporariamente do Brasil, qualquer estado, qualquer lugar, o vice-governador assume. Mas existe uma coisa que me chama a atenção sempre, e aí não é o fato disso ser uma regra absoluta e tudo mais, ok, perfeitamente compreendido, mas o que me chama sempre a atenção é que quando os governadores estão seguros das parcerias que fazem, políticas inclusive, eles cumprem agendas internacionais sem preocupações, porque sabem que ali está um aliado sempre. E ontem, até na coletiva, o governador falou um negócio: Temístocles Filho não precisa de conselhos. Ele se elegeu comigo e sabe exatamente como exercer as suas funções. Nós estamos falando, sabe, de muito mais do que um governador e vice-eleito. Estamos falando de aliados políticos, estamos falando de dois partidos que mostram entrosamento e podem até mantê-lo no período agora de 2024, eleições municipais em Teresina, por exemplo. Existe um trabalho para isso, né? E o próprio vice-governador, agora governador em exercício, Temístocles Filho, chegou a falar para o Elivaldo Barbosa, há 2 semanas, que defende um candidato da base, um candidato com a mão ali do governador Rafael Fonteles, dando esse suporte, esse apoio. A gente sabe que o MDB quer muito eleger o da capital e o PT também, e aparentemente são projetos conflitantes, por um lado, por um ponto de vista, mas por outro pode ser o mesmo projeto, a partir do momento em que um dos lados possa abrir mão de seu cabeça de chapa e compor com o outro lado, ou seja, compor no sentido de um grupo só. E essa transmissão de cargo, ela foi interessante a gente olhar simbolicamente, porque também recados são dados, Joelson, como você falou, e esse recado foi o recado da confiança de Rafael, de poder fazer uma agenda. Constantemente o Rafael está em Brasília, a gente percebe esse perfil do governador de buscar modelos que funcionam em outros lugares e buscar os recursos, né? Não basta só ter ideia, governo se faz com recursos, com caixa. Então, não só as visitas a Brasília, mas também a fora do Brasil, que funciona nos países mais desenvolvidos. E para isso ele precisa dessa confiança no vice, porque é o vice que vai tocar a máquina e, de fato, com essa primeira, acredito que foi a primeira de muitas outras vezes que nós vamos ver o governador Rafael Fonteles fazendo a agenda necessária para a busca desses investimentos e o governador em exercício, Temístocles Filho, à frente do Palácio de Karnak.